Bom, agora que eu já contei então a historinha, né, daquele vídeo ali sobre o rapaz que deixou de acreditar em si mesmo, né, deixou seu trabalho para se entregar aos pensamentos inferiores, né, se diminuindo a importância do trabalho dele. E agora eu vou falar sobre situações que eu passei, né, que foram assim, momentos assim de bastante desespero, né, onde eu me senti assim perdida, né. Claro que isso acontece na vida de todo mundo, né. E posso ter passado outras vezes, mas as que eu vou contar foram as que eu tive uma luz, vamos dizer assim, uma luz para a oração, né? Então foi o seguinte: a primeira vez foi quando a minha mãe faleceu, né? A minha mãe, ela teve um AVC e ela passou 3 anos e meio, mais ou menos, né, com as sequelas do AVC, né, onde ela não podia falar, não se alimentava, usava uma sonda no estômago, usava fralda, ela não conseguia nem se virar na cama, né. Então meus irmãos levaram ela para Florianópolis e eu fiquei a 1.000 quilômetros de distância. Mas nas férias, né, tirando as férias do trabalho, eu ia para passar o mês com ela, né, ajudar também, né, revezar junto com os cuidados, né, com as minhas irmãs e a minha família. E o que aconteceu, né? Teve uma dessas vezes, no ano de 2016, que eu acho que foi 2016 ou 2015, foi 2016, sim. Bom, sinceramente eu não me lembro. Eu comprei o livro que se chama As Virtudes do Sermão da Montanha. Esse livro, ele nos fala, é um livro muito bom, do autor Sérgio Luiz da Silva Lopes, é um psiquiatra pelotense, né, aqui do Rio Grande do Sul. E ele explica uma por uma as virtudes, né, que Jesus nos fala no Sermão da Montanha. Então esse livro é bem interessante mesmo, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, enfim, eu não me lembro todas as bem-aventuranças. Eu sou espírita, né? Mas na Bíblia Nova, né? Porque eu tenho Bíblia, porque meu pai já me deu 2 ou 3, né? A tradução que tem nessa última que eu ganhei fala felizes os mansos, felizes os pacíficos, felizes os misericordiosos, felizes, enfim, tudo. Então, bem-aventurado, né? Eles trocaram por felizes, realmente. As bem-aventuranças, elas são um segredo para a felicidade, são um segredo para a gente conquistar o equilíbrio de nós mesmos, né? Os mansos herdarão a terra, né? Que significa que os mansos vão herdar a terra prometida, que para nós espíritas é o planeta Terra, né? E também a terra no sentido do próprio corpo, né? Nossa casa. Nossa casa, nosso corpo, a nossa terra é a casa do espírito. Então, os mansos herdariam, no caso, o equilíbrio de si mesmos, né? É um livro muito interessante mesmo, né? Eu li esse livro para minha mãe. Claro que eu pulei alguma parte referente aos chakras, porque eu não entendia muito bem essa parte, então essa parte eu não li para ela. Mas eu li o livro. E, né, em 2017, eu tinha programado minhas férias para o mês de outubro
E eu ia levar novamente o livro, né, para ler para ela. Só que a minha mãe, ela foi hospitalizada antes, uma semana antes de eu sair de férias, a minha mãe foi hospitalizada. E quando isso aconteceu, eu não imaginei, eu achei que ela fosse ficar bem, né? Mas aí eu antecipei minhas férias, porque o pessoal do trabalho ficou falando, né? Ah, vai, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Aí eu disse, eu vou ir, mas eu acho que ela vai ficar bem, né? Mas eu vou antecipar minhas férias então e depois eu volto antes. Aí ficou tudo certo, combinei com o pessoal do trabalho e por incrível que pareça, eu cheguei lá e realmente o que eu não esperava, né? Minha mãe faleceu. Eu não esperava isso. Tanto é que eu levei aquele livro porque eu queria ler para ela. Eu levei o livro novamente, para ler novamente com ela. Então, quando isso aconteceu, né? Uma coisa assim que eu não tive nenhum pressentimento. Eu sempre achei que ela fosse ficar bem, né? E aí eu pensei assim, eu tô estudando espiritismo, mas eu não tenho nenhuma visão, eu não tenho, vamos dizer assim, mediunidade, né? O que eu faço estudando isso? Para que eu tô estudando isso, né? E aí, né, fiz uma prece, né, pedindo para Deus, para Ele me dizer, porque eu estava me sentindo perdida. Eu simplesmente pensei, para que eu vou estudar esse espiritismo? Será que isso é certo? Será que isso não é certo? Né? Vou estudar isso, né? Eu não sou médium, vamos dizer assim. Eu não tenho essas capacidades de como muitos, na verdade, não têm, só que as pessoas não estão lá por isso, né? Mas, enfim, naquele momento eu me senti perdida e esses foram os questionamentos que eu me fiz. Eu fiquei diminuindo o que eu estava fazendo, a importância do que eu estava fazendo. Eu diminuí. Eu pensei, o que eu faço agora, né? Eu achei que ela ia ficar bem e ela não ficou. Enfim, o que aconteceu é que, estando em Florianópolis, né? Onde a minha mãe morava com a minha família, eu resolvi visitar a igreja da minha irmã e do meu pai, eles são evangélicos. E visitando essas igrejas, na primeira igreja que eu fui, eu não me lembro, eu acho que foi a do meu pai, a primeira. Palavra Viva, acho que era o nome. Muito boa, assim, o culto muito legal, o pessoal bem bacana. Porque, na verdade, assim, a pessoa que é espírita, não sei se são todas, né? Não vou nem dizer a pessoa que é espírita, eu vou dizer eu. Eu sou assim, eu procuro me livrar dos meus preconceitos. O que é um preconceito? É tu ter um conceito de uma coisa que tu ainda não conhece, então tu acha que tudo é igual, tipo isso, né? Então é generalizar. Preconceito é quando tu tem um único conceito sobre uma coisa, então tu generaliza, né? Generaliza. Então, um preconceito que eu tinha, né, era com relação à igreja, não, com relação às casas de Umbanda. Eu ficava pensando assim, por que eu vou ir, né, visitar, se eu vou saber que ali do meu lado vai ter alguém que tá indo para fazer o mal pro outro, né? Umbanda, terreira, enfim. E aí a minha amiga do trabalho me disse assim, mas na casa espírita é a mesma coisa. Tu não tem como saber que a pessoa que tá ali sentada do teu lado tá indo porque ela, sabe? Tipo assim, às vezes ela quer o mal do vizinho e ela tá ali. Ela tá também tentando se melhorar, né? E na igreja evangélica a mesma coisa. A gente não tem como garantir que todo mundo que tá ali sentado é bonzinho. Não tem como garantir, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, é verdade, né? Eu vou deixar de ir só porque eu acho que eu vou ficar com medo de quem vai sentar do meu lado. Tipo isso, esse era meu receio, sentar ao lado de alguém que, né, que é bobagem a minha, né? Porque a gente não pode fugir, né, disso, né? Faz parte. Além do que, se essas pessoas não procurarem uma religião ou procurarem viver em sociedade, vamos dizer assim, o que vai ser delas dentro de casa, né, com um único pensamento, né? Então as pessoas têm que saírem, têm que buscarem outros pensamentos para elas saírem um pouco da opinião única delas, achando que somente elas estão certas. Então quem busca, né,
conviver em sociedade faz bem, penso eu. Quem busca conviver em sociedade, se melhorar, enfim, é importante isso, né? Voltando ao que eu estava falando, eu fui na igreja evangélica, porque na verdade eu também já ia quando eu era mais pequena, né? A gente se desvia às vezes desses caminhos, né? A gente acha que não é importante, né? Mas então, fui na igreja do meu pai e lá o pastor começou a falar justamente sobre, né? O código, né? O código não, o sermão da montanha, né? O sermão do monte, né? Ele começou a falar sobre as bem-aventuranças. E aí veio assim o estalo, né? Porque tipo assim, na minha oração eu pedi para Deus para ele me dar um aviso, porque eu realmente fiquei pensando, poxa, eu não vejo nada. Tem que ser um troço assim, tipo, gritante para eu conseguir enxergar, porque eu não tive um pressentimento sobre a minha mãe. Então eu achei que eu não ia não era importante o que eu estava fazendo, porque eu não tinha pressentimentos, eu não tinha nada. Mas eis que, né, quando aquele pastor falou aquilo, o que eu vi que era a minha resposta, né? Fiquei bem contente mesmo, né? Na segunda igreja, né? A segunda igreja foi a igreja da minha irmã, da minha irmãzinha, né? Vou cortar aqui